Vou te contar uma situação e você tenta lembrar aí, em algum momento você já passou por isso. Ou se você já viu isso, pelo menos. É um caso em que uma pessoa, e pode ser você essa pessoa, ou outra, interagindo com você. Uma pessoa tá com um problema, tá reclamando de alguma coisa. A pessoa tá reclamando, eu tô puta, eu odeio isso, e etc, etc. E aí você fala pra pessoa, não, mas é só fazer isso aqui, ó. E você dá a solução do problema. Só que não adianta nada. Não adianta nada, simplesmente. Às vezes ela continua reclamando, ou ela não bota em prática o que você está falando, que resolveria o problema. Às vezes ela já sabe da solução, mas não faz. E essa é uma lição que eu tomei da vida, que eu percebi na vida, e eu percebi vivendo mesmo, interagindo com as pessoas. E foi, assim, aquele clique que você dá, sabe, que é a virada de chave. E depois, dá para entender isso pela psicologia também, mas foi uma coisa, né, no contato normal, cotidiano mesmo que eu percebi. E eu era muito cara que tentava solucionar as coisas. Então as pessoas às vezes vinham reclamar e eu falava, não, mas faz isso aqui. Mas é só fazer isso aqui. Muito prático. E tem um lado meu, eu gosto de ser muito prático. Né? Eu até escrevi um livro sobre isso, sobre psicologia prática, com técnicas, com um monte de coisa, 107 técnicas, para você resolver um monte de coisa. Só que o que eu entendi é que nem tudo funciona dessa forma. E nem não é simples assim. As pessoas não são simples assim. Elas não são 100% racionais, nem são 100% práticas. E então eu fui percebendo assim que não funcionava muitas vezes eu dar a solução. E o que eu percebi, o que é muito, né, se você pensar um pouquinho, reparar, lembrar das situações aí em que isso aconteceu, você fala, não, é mesmo. E em você mesmo, às vezes você percebe isso. Nem sempre a gente quer resolver o problema. Muitas vezes a gente só quer reclamar. E acabou aí, sabe? É esse o ponto. Às vezes a gente só quer reclamar, só quer falar mal, só quer expressar emoção e não quer a solução. Isso é... Por quê? Porque a gente não é 100% racional e tem todo um conjunto de fatores relacionado a isso. Então, expressar emoção é uma coisa que não necessariamente busca uma solução de um problema. Então, é um pouco diferente de estou com um problema, o que eu faço para resolver? Uma cognição mais fria, sabe? Uma resolução de problemas, uma coisa muito fria mesmo, uma coisa mais procedimental. Tem esse tipo de, estou com um problema, quero resolver, e tem o tipo que é, nossa, eu tô com um problema, que merda, não aguento mais. E que às vezes a pessoa não quer resolver, não dá para resolver, ou não quer, e tá tudo certo. Então, isso é libertador de um ponto, porque eu talvez você tenha passado por isso também, eu ficava um pouco incomodado. Eu ficava assim, nossa, mas a pessoa tá reclamando, continua reclamando. E eu já falei pra ela o que dá pra fazer, e ela continua reclamando. E eu percebi isso e falei, às vezes ela não quer a solução. Eu tô dando uma coisa que a pessoa simplesmente não quer. Pode ser que ela só queira reclamar. E tudo bem também, sabe? É, lógico que tem outras questões que desenrolam daí que às vezes podem ser problemáticas, mas assim, de um modo geral, muitas situações você não vai conseguir resolver o problema pela pessoa e você pode tentar dar um problema e ela não vai usar o que você falou. E aí o ponto é, como isso não está surtindo efeito, é interessante pensar assim, vale a pena eu ficar me incomodando com isso? Porque gera um incômodo, né? Você... Porque a gente... Isso encaixa com outras coisas que eu já comentei em outros momentos, que é, por exemplo, da reação. A gente é muito reativo aos outros, automaticamente. E, por exemplo, quando alguém está mal, expressa uma emoção negativa, a gente reage e a gente fica um pouco mal também e a gente quer resolver isso. E quer resolver, às vezes, resolver o problema da pessoa para a gente ficar bem também. Porque pode ser, muitas vezes é alguém que você gosta, alguém da sua família, etc. E você quer que a pessoa fique bem e você vai ficar bem também, por consequência. E aí, como você dá a solução, a pessoa não usa e ela continua mal, você também fica mal. Só que em determinadas condições, em certas situações, que eu não sei onde isso vai ser aplicado, aí depende de você conseguir entender isso, esse contexto e ver onde se aplica ou não. Em certas condições, é melhor a gente tratar a nossa reação a isso, que é
não funciona, em uma situação que não funciona o que você fala, a pessoa não quer, às vezes ela quer outra coisa, ela quer reclamar e quer alguém para ouvir, só. E às vezes esse é o papel que é a melhor coisa que você pode fazer no momento. Só que para isso, para ouvir e não ficar tentando resolver problema, você também tem que trabalhar o seu incômodo, que é se acostumar com as reclamações da pessoa, ou expressar o descontentamento dela, sabe? Às vezes é só isso. Você consegue ficar bem assim e tá tudo certo. Às vezes a pessoa ela quer uma interação social, ela quer alguém que ouve, que aceita e etc. Então você vê que não é tão complexo, não é tão racional assim, no sentido de resolução de problemas mesmo, de pensar num plano, numa estratégia e tomar uma ação. Às vezes é uma questão de conexão, entre aspas, mais irracional, só que no fundo é racional também, porque a gente funciona assim. Então entender a nossa irracionalidade é racional. Então entender quando a gente está sendo irracional e o que dá para fazer nisso de melhor é racional. Então quer dizer, você consegue ser racional com a irracionalidade também. E interessante, né? Não sei. É uma coisa que... É um insight que eu tive há muito tempo e isso me deixou bem mais tranquilo. Então tem pessoas que eu entendo que o modo de funcionar dela pode ser reclamar muito ou falar muito. É um jeito de se comunicar dela que não surte tanto efeito ao falar. E eu não vou ficar me incomodando com isso para sempre. Então, se não surte efeito e eu não estou conseguindo ajudar, eu posso interagir de outras formas e me incomodar menos com isso, faz parte desse processo. Enfim, foi uma associação livre aqui sobre esse tema, que é bastante interessante. Conta pra mim se você teve esse tipo de experiência, se você tá percebendo isso agora, porque isso seria interessante saber também. Você fala, nossa, tem isso e eu nunca percebi. Ou começa a observar essas situações e ver. Começa a pensar, essa pessoa realmente vai funcionar ou tentar resolver o problema dela? Ou forçar que ela resolva? Ou ela simplesmente quer que eu esteja ali? Às vezes ela quer que você esteja ali e tá tudo bem. Se der para resolver o problema, ótimo também. Resolução de problema, fazer a parte prática da coisa, tomar ação. Aí você pode usar o e-book que eu falei, que é a Psicologia Prática, eu vou deixar o link aí embaixo. Aí nesse caso você pode usar isso. Mas o próprio ato de não fazer uma coisa também pode ser uma decisão, depois de um raciocínio nesses casos aqui, o que dá mais certo é não ficar tentando resolver o problema, né? E às vezes a questão é outra. Viu como que a coisa é mais complexa? E se você quiser também trocar ideia e me acompanhar em rede social ou no Instagram, você pode mandar mensagem direta lá pra mim. E eu tô publicando muita coisa que eu tô lendo, né? Eu vou publicando nos stories lá, coisa que eu vou estudando, muita coisa legal mesmo. E sai coisa muito legal que eu não espero também. Eu falo, nossa, tô lendo isso. Aí eu vou desenrolar a ideia lá na hora mesmo, que é algo que eu tô pensando, a partir daquilo que eu tô lendo, e sai um monte de coisa legal pra caramba. Então, vale a pena conferir. Vou deixar o link aí embaixo também do Instagram. Você pode acessar universodapsicologia.com/Instagram. É o link que vai te direcionar para lá. E aí a gente troca ideia lá, né? Tem outro tipo de interação também. É isso, vamos falando. Me fala aí da sua história que eu quero saber. Se tiver algum caso desse tipo também, eu realmente estou curioso, porque eu tenho os meus. E foi interessante analisar eles retroativamente. De pensar, nossa, eu estava me desgastando à toa. E depois a relação pode melhorar também, sabe? A relação melhora porque você está mais leve, você não está no modo solução de problemas o tempo todo. Essa é uma diferenciação importante, que em outro momento eu exploro melhor. Que é, para certas situações, inclusive da sua vida, mesmo que você seja um solucionador de problemas, tem situações que não é a melhor estratégia. A resolução de problemas, a prática, a estratégia é outra, que vai mais para esse outro caminho. De às vezes aceitar de se acostumar com uma certa experiência desagradável, isso é legal pra caramba. Eu vou falar mais disso. Comenta aí se ficou curioso também. Fala comigo que a gente vai desenrolando. Um abraço.